Fala galera, Funeri aqui para trazer a build do Qlorth. Eu uso aqui com o Qlorth duas builds, que é a de crítico para aquela batalha que eu sempre consigo ficar com um HP cheio, e a do Berserker, né, que é para aquele quando você enfrenta boss, aqueles PVP mais complicado que você sabe que vai sair com pouca vida. Na build de crítico, nos pontos de status que você vai adicionar, a primeira parte de inteligência adiciona tudo em resistência, depois 3 pontos em barreira e depois o restante em vida. No caso, na força agora é tudo corpo a corpo, daí quando terminar o resto é em domínio elemental. Depois em agilidade seria tudo em vontade e o restante em bloqueio. Depois em sorte seria na build de crítico, né? Tudo em chance crítica e depois o resto em dano crítico. Daí no principal, primeiro é resistência, level 25, level 75 PA, e no level 125 seria PM, né? Da build de crítico para build Berserk, a única diferença seria na aba de sorte, que é onde eu coloquei crítico na build de crítico. Na aba de Berserker, a única coisa que eu vou colocar lá é full Berserker, né? Aquele dano que você vai ter somente quando tem menos de 50% de HP. Na parte de passiva, tem 3 passivas que são as mais importantes, né, para minha build. Que a primeira é o Mestre Cão, que aumenta o roubo de vida realizado. O seu cachorro, sua invocação tem mais 1 de PM e mais HP, né? E a feitiça Lambida, que é a que cura, sacrificando o HP da invocação. Ele dá um buff pro dono, que seria 20% de dano, né? Que isso é muito bom. Daí no caso agora a segunda passiva seria o Companheiro. Reduz o tempo, né, para jogar de novo a invocação no campo de batalha. E ele pode reproduzir todo o último feitiço que custou PW que o Qlorth lançar. Daí na jogada dele ele consegue dar 2 ou até 3 danos usando o PW. E se ele morrer, ele ainda regenera 1 de PW. Terceira passiva, basicamente ele transforma porcentagem de golpe crítico em parada. A cada 2% de golpe crítico, 1 de parada. Cada skill que eu uso, eu vou deixar passando na tela, né? Na barra de skills, para dar tempo aí de você dar uma copiada, caso você queira também usar as mesmas skills na sua build. Primeira habilidade se chama Presa, ela serve para marcar o inimigo, e quando o inimigo é marcado, tem algumas skills próprias do Qlorth que dão um bônus a mais, ou de retirada de PM, ou também geração de escudo para o próprio Qlorth. Se você sair da linha de visão, né, de quem está marcado, por exemplo, ficar 6 células distância do inimigo que está marcado, essa marca some. Se não, se ficar perto, ela é permanente. Caso ele dá um dano muito bom, né, de água. Ele regenera a vida conforme o dano que você dá.
E caso o inimigo esteja com a marca da presa, da primeira skill, ele vai tirar ainda PM, né? No máximo 2, no mínimo 1 aí, dependendo aí do nível de vontade do adversário. Ruptura, no caso essa é a skill que eu mais chego a utilizar na parte de PVP. Ela é uma skill que não tem efeito nenhum caso o inimigo esteja com a marca de presa. Só que ele recupera bastante vida pelo tanto que ele consome, né, de PA. E também, no caso, se você utilizando uma célula vazia, ele dá um teleporte, né, se não tiver nada na frente dele. Isso é muito bom para escapar, ou caso você não tenha agilidade para sair de perto de um mob, né. Quebra-quebra. A skill de terra, né, que é a de terra que eu mais chego a utilizar. Que no caso ela dá um dano em área, né. E também se o inimigo estiver marcado, ela ainda vai gerar um escudo. Daí caso você esteja com HP full, você ainda pode utilizar isso aí para aumentar ainda mais a sua resistência, né? Gerando um escudo ainda maior do que o HP. Maioral é a única skill de ar que eu uso no momento nessa build, né? No caso, se o inimigo tiver marcado, você usar essa habilidade nele, você vai pro lado oposto do que você está utilizando a habilidade, né? Ou seja, você vai para trás do inimigo para fazer um combo e conseguir dar mais dano no inimigo. Flagelo. No caso, essa é uma habilidade até um pouco cara, né? Eu chego a utilizar ela no máximo uma vez por rodada do Killorf, que ela serve mais para deixar o inimigo incurável. Caso você esteja jogando contra outro Killorf, contra um Zobal, um Meni, qualquer outra pessoa, ou até mesmo boss ou mob, que chega a utilizar bastante a cura. A habilidade ao ar seria, no caso, a invocação do Killorf. Ele tem, no caso, as mesmas características do Killorf, bloqueio e coisa do tipo. E também, no caso, ele vem com 4 habilidades. Que a primeira, ele sacrifica a vida dele para passar pro Killorf. A segunda, dá alcance para aliados, inimigo, quem tiver no alcance. A terceira, dá um buff de dano, 20% de dano em um alvo. E o quarto, ele pega todo mundo que está em volta dele de inimigo e transforma em raiva pro Killorf, na passiva dele.
uma habilidade muito boa, né, do Qlorth, um grifo, o único que ele tem, que seria pra... eu uso mais pra ficar tirando PM, né, do alvo. Ele dura 2 rodadas, dá um dano até que bom. Se ele tiver passiva, né, equipada, ainda rouba vida, né, cada dano que o grifo dá nos inimigos. Botim é a habilidade de água, né, do Qlorth, a transformação dele de água, que além de dar um dano em área na hora que está se transformando, cura 20% do HP atual. E ainda se o inimigo estiver marcado, ele vai dar um segundo dano no inimigo. E nesse inimigo que ele vai dar um segundo dano, como ele está marcado, esse dano ele também tem um roubo de vida. Molosso, no caso é a transformação de terra, que no caso eu acho que é uma das melhores skills que o Qlorth também tem. Caso se você pode transformar e o inimigo estiver marcado, ele vai dar menos 60% de cura pro inimigo, isso é muito bom. E também dependendo da HP do inimigo, vamos supor, se ele tiver com 1 de HP, ele vai se basear 20%, se eu não me engano, de escudo para você. Ou seja, é uma habilidade que eu recomendo usar ao menos de 20% de HP. No caso, ela só é útil mesmo quando tem muito pouca vida, né? Que seria para aumentar o tanto que escudo que a própria habilidade dá, entendeu? A habilidade de perseguição do Qlorth, no caso, ela só consegue ser usada se o inimigo estiver marcado, né, com presa. E depois que ele utiliza a skill no inimigo, no próximo turno dele, ele pula na célula da frente do inimigo, né, se teletransporta para lá, como está no vídeo. E nesse pulo ele vai ganhar 10 de raiva para aumentar a passiva dele, e também vai ganhar, quer dizer, o inimigo ele vai ficar estabilizado, né? Que ele não, ou seja, ele não consegue usar nenhuma magia de teletransporte. Só se ele tiver mais agilidade que o bloqueio do Qlorth que ele vai conseguir se mexer. A habilidade de perseguição também consegue ser usada na summon do Qlorth, o Awa, que vale também os mesmos benefícios, né? Ele vai estabilizar o Awa e vai ganhar 10 de raiva na passiva do Qlorth. Apaziguamento. No caso, essa é a skill mais roubada do Qlorth, na minha opinião. No caso, ela vai curar aí 1% de HP por 1 de raiva. No caso, o Qlorth ele tem no máximo raiva, ou seja, no máximo que ele consegue curar é 30% de HP, somente nessa skill. Então, e aí fora o 2 de PM que ele chega a ganhar, independente do tanto de raiva que for consumido. Mesmo se tiver 0 de raiva ou você quiser utilizar só para ganhar 2 de PM, você ainda consegue, só que não vai curar nada. Então assim, se for jogado na hora certa, pode ser muito útil, né? Na minha opinião, é a melhor skill dele.
Bom galera, eu vou deixar passando aqui uns combos, né, pra vocês darem uma olhada, os combos que o pessoal geralmente mais tem dúvida, vive me perguntando. E espero que a qualidade do vídeo tenha ficado bom, porque primeira vez que eu gravo o vídeo separado do áudio. Mas enfim, curta aí. Deixem aí no comentário caso vocês queiram um build de outros personagens diferentes, né? Na minha conta eu jogo com Sacher, Oza, Zobal, Kilorf e Isra. Mas ainda tem alguns amigos que ainda tem outras classes como Eka, coisa do tipo, que são level alto, né? Entende bastante ainda do personagem deles. Daí pode comentar aí que qualquer coisa eu faço uma build tutorial também, caso vocês gostem. E só uma só uma observação. Eu ainda fiz algumas outras builds, né, com outro Kilorf que eu tinha feito, que eu tinha usado todos os espaços de build possível gratuito. Eu fiz uma build também de ar, só que eu não cheguei a gostar tanto. Ele só funcionava também com Kra ou com personagens que custavam que as habilidades deles custavam bastante PA. Mas enfim, assim no geral eu não gostei tanto, porque ele não recuperava a vida e nem criava armadura, né? Então ele meio que perdia a parte apelona, né, do Kilorf. Ainda tem uma build muito interessante, caso vocês queiram, né? É uma build que eu também cheguei a utilizar em outra personagem que eu tinha criado, de Kilorf. A outra build que eu gostei bastante dele, embora não seja tão forte assim igual o Crítico e Berserker, seria a build de distância dele, né? Vocês criaram aí um Kilorf, espero que esteja gratuito já, né? Para vocês verem esse vídeo e curtir aí a build. Ele ainda tem uma passiva que transforma dano corpo a corpo em dano à distância. Eu fiz uma build bem da hora com ele, com dano à distância, né?
que é bem interessante. Bom, mas qualquer coisa vocês deixam aí no comentário, dependendo do resultado do vídeo. Então pode ser que eu até solte esse vídeo com uma build aí de distância do Kilorth. Bom, a última parte aqui do vídeo, né? Eu fiz uma comparação bem rápido, somente com uma skill, que no caso seria o rebaixamento. Eu usando ele com a build de crítico, ou seja, se o seu set não tiver nenhum dano berserk, né? Você só tiver crítico, vai ser esse o dano que você vai dar durante o jogo inteiro, né? Vou mostrar aqui o dano normal dele, né? E quando crita. No caso, depois eu vou mostrar a build Berserk, né? Que no caso seria o dano com ele mais de 50% do HP. Mostrar aí o tanto que recupera de vida e o dano normal. E quando ele tá com menos de 50% de HP, o quanto que ele vai dar de dano a mais por estar com o domínio Berserk. E também o quanto que vai recuperar a mais de vida. Fora que quando crita, né? É claro que se ele tiver com menos de 50% de HP e ainda critar, vai dar muito dano, né? Mas enfim, seria somente uma comparação no final. As duas builds são muito boas, né? Mas para PVP mesmo eu recomendo o Berserk. Ou para matar um boss sozinho, por exemplo. Você sabe que vai estar perdendo muito HP. Mas do restante, para upar, até mesmo no PVP assim que você sabe que já vai ganhar, né? A build crítica é muito boa até, viu? Bom, mas é isso, viu? Falou, pessoal.